Bom dia, alunos! Hoje nós vamos estudar sobre este elemento que é tão importante, primordial, fundamental em nossas vidas, o solo. Nós vamos ver a classificação. Inicia-se na página 426. Nós estamos iniciando também hoje o grupo 6 e já estamos no capítulo 11. Classificação dos solos. O solo é aquela camada mais superficial da litosfera. A que sofre mais ações externas da atmosfera e da hidrosfera. Ao contrário do que se pode imaginar, o solo não corresponde somente a elementos como a terra e a areia. Ele é composto também por variedade de formas de vidas, como pequenos insetos, micro-organismos. Podemos dizer que o solo existe desde que se formou a litosfera. Mais ou menos 4,5 bilhões de anos, as rochas já começaram a se desgastar. E pelos mais diversos elementos naturais, resulta de um longo processo que envolve sedimentação, ou seja, decomposição, partir em pedacinhos. É compactação, espremer, ficar junto, transporte, alteração. Deve as suas características aos processos naturais pelos quais passou. No entanto, a partir do momento em que grupos humanos começaram a produzir seus alimentos e a interferir na dinâmica do espaço geográfico, os solos passaram a sofrer também essa interferência humana. Com o desenvolvimento das populações e o aperfeiçoamento das técnicas de cultivo, o solo tornou-se essencial. Essencial também conhecermos para adequá-lo às nossas necessidades, para podermos produzir os nossos alimentos. O solo, ele se desenvolve a partir de diversos processos de degradação e da transformação da rocha-mãe. Observemos nessas imagens, olha. Os solos jovens apresentam menor profundidade e pouca variação. Os solos mais antigos, há resquícios profundos de rochas-mães e variação de camadas de transformações. Existem duas áreas das ciências especializadas no estudo dos solos. Nelas nós temos a pedologia, que é aquela que investiga a origem, o desenvolvimento dos solos, definindo os processos de formação, como eles se formaram. Aí nós temos outra, edafologia, que é aquela que analisa os solos em relação ao seu aproveitamento para a produção agrícola, a fim de definir a sua capacidade de cultivo. Se necessário, deve ser feito para melhorar essa capacidade. Como assim? Que tipo de solo que produz mais? Que tipo de solo que é mais fértil, que é mais rico? Formação dos solos. A pedogênese é um processo de formação dos solos pelo intemperismo. É um conjunto de processos físicos, químicos, biológicos que ocasionam a desintegração, a decomposição da rocha. Ela está relacionada principalmente às condições climáticas, como a temperatura e a pluviosidade. Lembramos, plu vem do pai, então é chuva. Flu são fluxos, são rios. No caso aí, como é pluviosidade, estamos falando das chuvas. Como vimos, o solo se forma e altera pelos processos de desintegração, fragmentação das rochas, pedacinhos das rochas. Além disso, neles são incorporados elementos orgânicos que se decompõem, como as raízes, as folhas, os animais. Esse material orgânico, resultante da decomposição de animais e vegetais, é conhecido como humus, adubo. A variedade de solos que observamos em nosso planeta surge das diferentes combinações entre as rochas de origem e os materiais orgânicos em decomposição que estão neles.
Erosão. Erosão corresponde a processos que provocam destruição de solo. Trata-se de um desgaste produzido pelo intemperismo, ou seja, a chuva, o vento ou o gelo. São fatores responsáveis pelo transporte das camadas do solo. E esse desgaste se torna um problema quando atingem os níveis de destruição capaz de alterar a configuração do solo, de mudar o seu relevo. Intemperismo. Como vimos, o intemperismo ele corresponde a um conjunto de ações físicas, químicas ou biológicas que provocam a decomposição e a degradação das rochas, transformando-as em pequenos pedacinhos, pequenos fragmentos. Com o passar do tempo, esses fragmentos ficam cada vez menores e passam a formar a parte mineral dos solos, misturando-se aos compostos orgânicos. A ação contínua do intemperismo aumenta com a espessura das camadas de solo. As rochas sofrem decomposição pela ação dos fatores como o vento, a água, a temperatura, os seres vivos. Esses fatores são chamados de agentes intempéricos. A água batendo sempre no lugar desgasta a rocha. Quem já ouviu aquele ditado? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O vento, olha, esta imagem aí que nós temos, ela foi esculpida pelo vento. Por quê? O vento batendo nesta rocha, vindo numa direção, atingindo aquela parte de baixo, esculpiu, dando a impressão que de formar uma árvore. Intemperismo, conjunto de processos que causam a decomposição, a desintegração dos minerais que compõem as rochas. Intemperismo físico. Esse processo, ele degrada as rochas pela ação das condições físicas, como variação da temperatura, a variação da umidade, o congelamento da água infiltrada na rocha, as ações das raízes de vegetais. Um exemplo de intemperismo físico é a ação da temperatura das regiões áridas. Nessas regiões, a variação entre temperatura muito altas durante o dia e muito baixas durante a noite produz um efeito de dilatação e de contração das rochas, que passam a criar fissuras, ou seja, rachaduras. Por exemplo, no deserto de dia, 50 graus. À noite, às vezes, abaixo de zero. Só não neva por quê? Porque não tem gelo. E todo esse movimento de dilatação, e contração das rochas, elas começam a rachar. Outro exemplo desse tipo de intemperismo é a ação do vento, que eu comentei anteriormente, que causa um desgaste e acaba modelando as rochas. Esta imagem do Parque Estadual da Vila Velha, no Paraná, apresenta grandes formações de rochas que resultam das ações. Isso daí eles falam que é uma taça. Intemperismo químico. Ai, nós já vamos mudar, a composição. Já altera o que? A parte química. Enquanto os processos de intemperismo físico atuam principalmente na estrutura concreta das rochas, a ação do intemperismo químico altera principalmente a estrutura mineral, química das rochas, a sua composição. Portanto, o intemperismo químico é um processo que decompõe as rochas, provocando alteração na sua composição. A água é o principal agente deste intemperismo. Produtos do intemperismo. Olha como muda, como era uma rocha antes e como ela ficou. Ela se alterou. Outra imagem aqui. Uma imagem de uma rocha antes e a sua alteração.
O intemperismo biológico, lembramos que bio vem de vida, né? Então são seres vivos transformando as rochas. O processo de alteração, a composição da rocha por meio da presença de vegetais, de animais, que retiram nutrientes e minerais das rochas. E essa alteração pode gerar o quê? A sua decomposição. Como vemos nesta imagem, a decomposição da matéria orgânica afeta processos de intemperismo biológico. Olha aqui, outras, né, imagens. Uma é as árvores alterando a rocha, como nós vimos na imagem anterior. E ali, um formigueiro alterou também para poder fazer o formigueiro. Perfil do solo. O perfil do solo corresponde a uma sucessão de camadas constituídas por meios do processo de formação. O solo, ele não é homogêneo, ele é heterogêneo. Cada camada dele possui o quê? A sua especificidade, tá? É específica, possui seus componentes. Varia de acordo com as ações das intempéries. O que é intempéries? Qualquer extremo das condições climáticas. Ou seja, ele muda com o vento forte, temporais, seca, calor, aquele calor muito forte, nevasca. Ele muda o que? A quantidade de resíduos orgânicos. Ele varia de acordo com os seus minerais da rocha-mãe que a compõe. É a definição do perfil que permite identificar as características do solo, a sua estrutura, a textura, a espessura, ou seja, a profundidade das camadas, a sua consistência. Vamos observar. Ó, horizonte O, tá? São detritos vegetais, substâncias orgânicas em decomposição. Já ali nós temos, né, que essa parte do material orgânico, que é o que? O horizonte mineral superficial, horizonte mineral escurecido, acumulação, o acúmulo daquela matéria orgânica. Já no solo superior, por quê? Superior está acima. Ele representa o horizonte E, ou seja, é mineral, menos porção de matéria orgânica, ponto de alteração mineral. Ou seja, né, os minérios aí estão se alterando. E o solo inferior? Acumulação de metais das camadas superior. Já o material de origem, ele corresponde ao horizonte C, com material inconsolidado, ou seja, camada de mineral pouco fragmentada. Agora, já a última camada, que é a R, representa a rocha, mineral de material consolidado. É a rocha pura, original, inalterada. E a origem do solo? Como vimos anteriormente, o solo ele se forma por uma série de fatores, como a rocha de origem, a presença da matéria orgânica, a umidade, o escoamento de água no local, entre outros fatores. De acordo com a origem do solo, podemos caracterizá-los de três diferentes maneiras. Primeiro, solos eluviais. Esses solos eluviais, eles são formados principalmente pela decomposição da rocha-mãe, o material original. Nós temos um belo exemplo. O solo conhecido como terra roxa tem origem na decomposição do magma solidificado. É um exemplo de solo eluvial, bastante comum no centro-sul do Brasil, e ele é muito fértil. Na verdade, se nós observarmos esta imagem, ele não é roxo, ele é avermelhado. Então, por que que o nome é terra roxa?
Quando vieram os imigrantes italianos para cá, eles falavam, né, italiano e eles falavam terra rossa, mas eles estavam se referindo à vermelha. E portuguesou essa terra roça aí e acabaram transformando em roxa, mas que na verdade quer dizer vermelha. Os solos aluviais são formados principalmente por meios de agentes de transporte de erosão, que são ventos, os rios, as geleiras, as chuvas. Vamos supor que tem um relevo, né? Quando ventar essas partes do relevo a grandes altitudes, o vento vai carregar partículas deste solo e vai colocá-los em lugares mais baixos. Assim como a água também vai escoar de lugares mais altos para mais baixos, depositando essa composição que ela levou em solos mais baixos. O solo do Pantanal, que nós já estudamos, né? Que é uma planície baixa, é um exemplo de um solo aluvial, que em ação das chuvas, das cheias, dos transportes dos fragmentos das rochas para regiões mais baixas, formando as camadas de solo. O orgânico, a formação, ó, o nome já diz, orgânico. A sua formação é marcada pela intensa decomposição de matérias vivas. São os solos ricos para a agricultura, mas a sua composição depende da reposição constante da matéria orgânica. Por essa razão, para o desenvolvimento da atividade agrícola, este solo é geralmente produzido de modo artificial, mais mistura de matéria orgânica e de seus componentes. Vamos observar esta imagem. O solo orgânico também é conhecido como humus ou terra preta. Cores do solo. Assim podemos classificar o solo de acordo com o seu material de origem. Também podemos classificá-lo conforme a sua coloração. A coloração do solo é diretamente relacionada à composição da rocha de origem e os seus processos de intemperismos, pelo quais o solo passou. Os solos avermelhados indicam a presença de ferro na composição da rocha de origem. São exemplos destes solos aqueles derivados do basalto. Nesta imagem, podemos observar no recorte a presença de diferentes tonalidades de solo, o que indica diferentes composições minerais. Já os solos escuros, eles tendem a apresentar concentração de matéria orgânica, como vimos há pouco. São, de modo geral, bastante propícios para a agricultura, porque são muito férteis. Já os solos claros são geralmente arenosos e resultam da decomposição das rochas de calcários. E eles apresentam também pouca matéria orgânica. As atividades. Grupo 6, que nós já iniciamos, páginas 438 a 441, mas referente ao módulo 46. Só as atividades da classificação dos solos, do capítulo 11, nossa, ok? Ó, anotem as dúvidas, vamos tirar na nossa aula online e fazer a correção. Grande beijo, fiquem com Deus e até daqui a pouco.